Palavra de Deus. Nós vamos estar meditando no livro de Isaías, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes e recusardes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Isaías 1, 18, 19 e 20. Acabamos de ler um versículo que trata-se de uma proposta ou de um chamamento para quem quer aceitar. Mas a pergunta lógica que provavelmente você irá fazer é: para que este chamamento? O que isso realmente quer dizer? Desde o início da Bíblia Sagrada, nós encontramos constante chamamento da parte de Deus para que o ser humano viesse a ser curado de sua terrível doença. Nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos em Gênesis o Senhor falando: Adão, onde está você? Não que Deus não sabia onde o homem estava, e sim porque ele tentava esconder-se de Deus por causa da doença terrível que ele adquiriu por causa da sua desobediência. Mas mesmo depois de Adão ter caído na mais terrível armadilha do diabo, Deus chamava para uma restauração. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E na época deste profeta, a maioria do povo estava envolvida com furtos e roubos. Mas Deus, querendo que o povo viesse em fidelidade, fez outro chamamento e disse: Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vocês. Porque o prazer de Deus é que o povo viva em contato ou comunhão com Ele para ser bem-sucedido. O primeiro livro do Novo Testamento, Jesus percebe que uma grande parte está cansada de viver, outra parte está oprimida pelos negócios da vida, e não eram poucos os que se sentiam culpados de muitas imoralidades. Mas por boca de Jesus, Deus, mais uma vez, ele faz um chamado, ou um chamamento, dizendo: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Apocalipse, a partir do versículo 17, isto no capítulo 22 da Escritura Sagrada, mais uma vez, outro chamamento marca o último livro da Escritura Sagrada, do Novo Testamento. Deus, juntamente com o Espírito, ele diz: Vem, aquele que ouve, diga vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. A Bíblia é um constante chamamento. Mas a pergunta é: por que Deus chama tanto o ser humano? Porque o ser humano está longe. Ele está afastado e sem saber o que irá acontecer no seu futuro. O peso do orgulho vem fazendo com que o ser humano não perdoe. Famílias vêm sendo destruídas por causa de uma grave doença que não existe remédio terreno. Jovens vêm sendo fulminados por falta de uma direção correta ou por um caminho que ele sabe que existe, mas ninguém nunca lhes falou. Mas quando as pessoas aceitam o chamamento de Deus, todos estes problemas serão resolvidos. E nesses poucos dias, nesses dias em que resta, nesses dias em que vivemos, Deus ainda faz um chamado, porque Ele ainda quer um compromisso com o ser humano. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz ainda tem muito valor,
porque este sangue, e através deste sangue, nós conseguimos ouvir o chamado de Deus e a enxergar a densidade do seu amor. A Escritura Sagrada diz que todos os seres humanos sofrem de uma doença terrível, que é difícil de ser curada. Só há uma forma de cura para esta doença, e se as pessoas tentarem de outro jeito, jamais poderão receber a cura. O nome desta doença é pecado. E talvez você não vê muito perigo nesta pequena palavra de 6 letras, mas ao decorrer dos anos, isso vem causando uma destruição em vários lugares e atingindo pessoas que chegaram ao ponto de tragicamente morrer. Porque a causa de todos os sofrimentos, a causa de todos os problemas e também a raiz, o terror de todos os homens, reside-se nesta única palavra, pecado. Foi ele quem deformou a natureza do homem. Foi o pecado que destruiu a harmonia interior da vida humana e despojou o homem da sua nobreza. Ele fez com que o homem fosse apanhado na armadilha do diabo e sofresse uma terrível punição. Todas as confusões mentais, todas as doenças, todas as perversões, toda destruição e guerras encontram sua raiz original no pecado, porque ele produz a loucura no cérebro e o veneno no coração humano. A Bíblia o descreve como uma doença mortal que exige cura radical. E os seres humanos que estão oprimidos por este peso, eles precisam procurar uma cura. Eles precisam procurar a cura que se chama Jesus de Nazaré, que um dia morreu na cruz do Calvário. Somente por meio do sacrifício de Jesus que o ser humano pode encontrar esta cura que venha limpar todo este lixo que está dentro da sua alma. Somente por meio de Jesus Cristo, aceitando esse chamamento, que o ser humano pode encontrar aquilo que ele tanto procura. Os seres humanos procuram orientação, os seres humanos procuram consolo e também procuram paz. E isto Jesus tem. Jesus é orientação, é consolo e paz. Nós observamos que toda a humanidade está indo de mal a pior a cada dia que passa. Toda a humanidade busca a resposta à confusão, à doença moral e o vácuo espiritual que oprime o mundo. Toda a humanidade ela clama por orientação, por consolo e paz. Mas se bem que as nossas vidas estejam abarrotadas de conhecimentos, mas o nosso coração, os nossos corações, eles andam vazios. Diz um certo escritor que somos uma nação de gente oca, com a cabeça atulhada de conhecimentos, mas com um vácuo espiritual na alma. E nós não podemos suportar essa terrível e horrível vacuidade dentro de nós. Nós devemos e precisamos aceitar a Jesus Cristo para adquirirmos o verdadeiro conhecimento e posteriormente a vida eterna. Por isso eu te faço este convite nesta noite, por meio de Deus que está usando a minha voz para alcançar você, ouvinte. Aceite a Jesus Cristo. Procure uma igreja próxima à sua casa, porque você não adquire a salvação depois que morre. Você adquire a salvação quando entrega a sua vida para Jesus. E tem mais, daqui a milhares de anos, você vai estar vivo em algum lugar da eternidade. E em qual lugar da eternidade você vai estar? Se você não aceitar Jesus, o lugar será terrível. Mas se você aceitar Jesus, você terá uma eternidade de paz juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Venha a Cristo, porque Ele te chama e quer salvar a sua alma. Tu procuras